A vida é só uma, é o que dizem. O problema é que usam essa finitude da vida para justificar atos que destroem esse rumo. Se a vida é realmente só uma, você deve valorizar, não exagerar por aí e se enfraquecer cada vez mais, tornando-se um ser estúpido. Você até pode achar divertido se relacionar com várias pessoas, não ter responsabilidades ou pelo menos achar que não tem, curtir a libertinagem e se exceder em hábitos. Pode pensar que consequências são brincadeiras, mas para tudo o que você faz, existe uma cobrança depois. E para todo descuido, existe um risco e um efeito negativo. Por isso, quer aprender agora como se proteger dessa modernidade doentia, principalmente se você for jovem, e mesmo que não seja, tornar-se alguém mais digno? Então vamos ao que interessa. Prazeres efêmeros. É fácil se iludir quando o prazer é bom. Quando você está com alguém e o tempo passa rápido, a conversa flui, a conexão supostamente aparece. Você sente que finalmente conheceu alguém interessante, mas é claro que tudo aparenta estar interessante. Afinal, é um momento tranquilo, zero pressão. A felicidade corre solta em situações como essas. Corre facilmente através da sua mente e, ao mesmo tempo, engana a consciência. Você pensa que está bem, que agora tem intimidade, que pode confiar. Afinal, ambos se divertiram, se conectaram por conta do tal prazer. A pessoa até mesmo contou um segredo dela. E lá está você se entregando, porque suas emoções dizem que sim. Bom, a noite termina, o dia começa, e com o passar do tempo, esse ritmo, parece que nem aconteceu. A pessoa não te chama mais, não te dá uma atenção, pelo menos não a mesma que presenciou naquela noite, e talvez até te esqueça, substituindo facilmente. Porque para muitos, o prazer é efêmero e sem significado. No momento que ocorreu, no instante em que a satisfação aconteceu, nada mais importa e seguem em frente. Porque boa parte das pessoas já não enxergam o significado na conexão humana. Não se importam com o sentido da sexualidade, da troca de energia. E quando se trata de intimidade e confiança, apenas fingem. Fingem que são próximos naquele momento, para alimentarem as suas ilusões e se ocuparem enquanto o vazio não aparece. Eu vou te dizer, você pode sair toda sexta-noite, buscar uma conexão com alguém, se enganar, de novo e de novo, pensar novamente que encontrou alguém legal, e no fim, você só receberá o prazer da carne e uma decepção ao longo da semana, quando perceber que a pessoa não sentiu e nunca sentirá o mesmo. E nessa vida de relações sexuais, bebidas, se embriagar, exagerar, se divertir, entre aspas, você chama de muitas coisas, mas tudo serve somente para o ato de alimentar a ausência que sente. Porque quando você sai de casa tentando fugir do vazio, não importa o que faça, nunca será uma conexão ou um momento verdadeiro, mas sim apenas alimento para o vazio. E nessas circunstâncias não se engane, você estará sempre vulnerável, pois o prazer dirá a ti que pode confiar, as emoções falarão mais alto, o conforto fará com que você abaixe a sua guarda e perca o raciocínio afiado. E no fim, pode começar um namoro, não em nome da realidade, mas em nome da ilusão, o que nunca acaba bem. Vai por mim. Independente do que o seu corpo peça, não ceda. Negue aquilo que você sabe que resultará em prazer efêmero.
porque independente de como seja, nunca vale a pena. É sempre um efeito ruim a longo prazo, um alimento para o que há de ruim dentro de ti. Se quer soluções, se quer algo real e concreto, que pare de aceitar esses prazeres e coloque ordem dentro de si. Equilibre a sua essência e consciência. Porque esses desejos só atacam, pois farejam fraqueza em sua cabeça. Falta de caráter. Eu não tenho lá tantos anos de vida. Estou com 24 atualmente. E eu já vi de tudo quando se trata de amizades. Alguém ser próximo do sujeito e ser o primeiro a falar mal dele. Ou dois amigos, onde um cobiça a esposa do outro. Sócios em que um deu um tombo financeiro no outro. Dinheiro, relacionamentos, reputação. Eu já conheço bem o ser humano e há um bom tempo e já entendi como a maioria funciona. Nossa espécie é em boa parte das vezes repugnante. Pelo menos durante esses tempos modernos, já que só querem o que é bom para eles. Só querem consumir e agradar a si mesmos ou os desejos que sentem. A primeira possibilidade que visualizam, onde podem se dar bem, eles fazem, mesmo se ocorrer o pior com os outros. Humilham amigos só para parecer que é superior na frente dos outros. Fazem brincadeiras e dão risada, mesmo que signifique a mágoa de alguém próximo. Sabe, a maldade, a humilhação, esse desprezo, me parece que só fazem isso quando é uma pessoa próxima, alguém que sempre fez o bem a eles. Porque se for um desconhecido, alguém que desconhecem e não entendem quem é, não terão coragem de dar uma rasteira. Mas se é um amigo, alguém que confia, uma pessoa que faz o bem, essa é a vítima. E veja bem, não estou falando para você parar de fazer o bem. Só estou dizendo para abrir os olhos, porque quem não tem caráter tentará ganhar vantagem em cima de quem está próximo. Logo, seja um familiar, uma amizade, talvez até a pessoa que você considere o amor da sua vida. Fique esperto, porque talvez a máscara ainda não caiu, ou a maldade ainda não agiu através da pessoa. E uma coisa que também aprendi é: não importa quanto tempo, não interessa quantos momentos, pessoas escondem bem certos problemas e atitudes ruins. E um dia podem decidir, do nada, às vezes sem motivo, te prejudicar. Só porque a ausência de caráter dela decidiu essa ação. A falta de virtude dessa pessoa desejará, e ela fará. Então só não abaixe a guarda demais, e sempre estude quem está próximo. Tenha sempre atenção aos detalhes e sinais, porque a maldade, se você for um bom observador, enxergará de longe. Quando você faz besteira e se arrepende, tem gente que é capaz de murchar por conta de arrependimentos. Não sabem andar para frente, não reconhecem o erro e nem aceitam os fatos. Porque sim, é normal da vida você errar por imaturidade e perder uma pessoa. Magoá-la, brigar, decepcionar, não fazer o que era o seu dever fazer. Não cumprir um objetivo, uma promessa. E nisso perderá uma oportunidade, destruirá uma conexão. E mesmo que ainda veja a pessoa, não será mais a mesma coisa. Porque a sua atitude criará uma mancha nessa relação. Eu sei que dói, sei que você irá se odiar, mas, uma vez na vida pelo menos, você criará uma situação como essa e o arrependimento vai bater. Entretanto, quem é inteligente só precisará de um erro desse tipo para não cometer nunca mais, pois o gosto amargo da perda ficará na consciência. Já os tolos continuam errando, até que ficarão sozinhos não por escolha, mas por conta de erros.
Enfim, não se perca nesse vórtice de arrependimento. Porque quando você perder, quando se sentir péssimo porque magoou alguém, a sua cabeça tentará te castigar, mostrando cenários, imaginando como seria se você tivesse feito a coisa certa, relembrando bons momentos, só que de um jeito para te punir. Porque a mente castiga. Uma parte de você desejará esse castigo. Só que tudo isso serve para aprender, não para se amargar infinitamente. Se você, com o passar dos dias, não aceitar o ensinamento, você irá ruir. E por conta da mágoa de uma pessoa, você não só não saberá aceitar o fato, como perderá outras oportunidades da vida, enfraquecendo ainda mais. E sabe o que é o pior? Às vezes você poderia recuperar a confiança e companhia da pessoa. Mas por conta dessa atitude fraca, por conta desse ato de se afogar no arrependimento, se tornando alguém irracional e estúpido, fará com que a pessoa perca o pouco de interesse que ainda tinha em você. O que obviamente causará ainda mais arrependimento para sua consciência. Enfim, você deve sentir o gosto amargo de uma perda e da lição que um arrependimento carrega, com certeza. Mas não olhe tão fundo. Não sinta tão intensamente. Caso contrário, se perderá nessas sensações e memórias. Joguinho e chantagens emocionais. É horrível estar por perto e conviver com uma pessoa que, não importa o que faça, não encontra equilíbrio. Porque alguém assim, por não encontrar paz nem entender a si mesmo, pensará de forma egoísta que ninguém é capaz de fazer o mesmo, que ninguém merece a paz. E, portanto, incomodará todos que estiverem no seu campo de visão, pedindo falsas ajudas, fazendo escândalo por qualquer coisa, pedindo para a pessoa escolher uma ou outra opção, sem dar a oportunidade da pessoa pensar ou até mesmo de encontrar uma solução para aproveitar ambas as circunstâncias. Gente assim não sabe encontrar equilíbrio em si mesma, e então tirará o equilíbrio de tudo que interagir. Inclusive, se você já namorou ou foi casado com alguém assim, meus pêsames, porque provavelmente perdeu a sanidade tentando lidar com tudo. E esses joguinhos e chantagens emocionais, esse ato de ser feito de trouxa e se irritar por o que a pessoa quer, porque a pessoa fará de tudo para infernizar a vida alheia, isso é terrível. Imagina você chegar da rua após um trabalho cansativo, só querendo descanso, e ter que lidar com alguém assim. Sabe quando terá sucesso na vida? Nunca. Nunca, porque o momento em que deveria repousar e colocar a cabeça no lugar, você não terá. Pessoas assim tirarão de ti. Então, quanto mais tempo permanece ao lado de gente assim, pior será. Mais danos a sua consciência sofrerá, até que chegue um ponto em que, mesmo que esteja certo, você pensará que está errado. Você acreditará nessa convicção estúpida da pessoa, na qual ninguém merece a paz. Você pensará que não merece paz, você nem saberá mais o que é estar tranquilo. E eu te pergunto, isso é vida? Você realmente não irá se impor e nem colocar ordem? Realmente permitirá que pessoas assim estraguem um ambiente tranquilo que você merece? Porque uma coisa é fato, gente assim, cala a boca. Dá para parar, mas só irá calar quando temer. A melhor opção é sempre se distanciar, claro. Cortar relações e não olhar para trás. Mas se você não pode fazer isso, então que pelo menos tenha atitude e defina uma autoridade no ambiente. Defina a seriedade. Consequências de um prazer irresponsável. Eu fico pensando quantos bebês nascem hoje em dia com um pai e uma mãe que não possuem conexão alguma entre si e que, se pudessem, nunca teriam esse bebê. Os tempos atuais de libertinagem, onde todo mundo pode beber o quanto quiser sem dar a mínima para as consequências, onde existem N opções de festas por aí, onde as pessoas podem simplesmente ter prazer sem pensar na responsabilidade,
Parece incrível, parece liberdade, mas na verdade só causa danos psicológicos e problemas familiares a longo prazo. Sem contar que nessa cultura que anda sendo uma fábrica de bebês indesejados, o que será da próxima geração? Que será criada por pais que não estão nem aí para essa paternidade e maternidade. Nem educaram eles mesmos. Não possuem nem consciência própria, quem dirá educar uma criança, algo complexo de se desenvolver. Não só isso, mas a taxa de DSTs aumentou entre jovens, incluindo HIV, uma das piores, se não a pior. E isso é reflexo dessa cultura, das músicas, da falta de punição, da imaturidade, irresponsabilidade, combinada com a libertinagem. Os jovens, se antes não tinham cabeça, hoje nem sequer sabem o significado de ter cabeça. Não usam as suas consciências, não pensam no peso e efeito das suas ações. E quando a consequência bate na porta, correm, falando que são jovens demais para lidar com isso. Quer dizer, então, que não são jovens para beber, nem para fazer farra e nem para ter prazer. Mas para lidar com as consequências desses atos, aí não podem. Patético. Se você ainda é jovem, vai por mim. Parece legal essa vida de suposta liberdade. Você vê seus amigos curtindo, acredita que é uma experiência que te apresentará a vida, mas no final das contas, quanto mais você experimenta e entende o que está acontecendo, mais se torna compreensível que você está em um estilo de vida de gente desmiolada que não tem propósito algum. Gente infeliz que chama excesso de diversão. Pessoas que provavelmente ainda vão acabar com esse mundo porque não aprenderam a frear a si mesmas. A ausência total de propósito. Quando você fica ao redor de pessoas erradas, sendo contagiado por ideias ridículas, o seu propósito se torna cada vez mais nebuloso. Você não entende o que acontece porque se sente cada vez mais perdido conforme busca mais felicidade. Ou porque as coisas não dão certo mesmo que você se sinta bem com as distrações ao seu redor. Mas essas distrações tiram o seu raciocínio. E esse estilo de vida confortável no qual vive agora, achando que é felicidade, é o que na verdade destrói a sua ambição. Pode reparar, quando alguém se conforta, por mais bem-sucedido e gênio que seja, cai em desgraça, se perde totalmente. São como aqueles escritores que fizeram livros incríveis no começo e quando ficam famosos, cheios de dinheiro, ou não concluem a história que começaram, ou terminam de forma terrível porque perdem as suas criatividades, lançando só livro ruim depois. Vai por mim. Se existe um verdadeiro inimigo, a não ser o próprio indivíduo, é o conforto. Quando nos confortamos, quando tudo está bem até demais, você perde o seu fogo, a sua ambição, a tua genialidade e força. Não que você não mereça ser feliz, não que não deve nunca sair desse ritmo de pressão e atitude. Mas não se conforte tempo demais. Não se distraia por muito tempo. E não deixe que pessoas medíocres influenciem a tua cabeça. Porque um dos motivos também para alguém perder o seu propósito e chance de sucesso é a mediocridade daqueles que a cercam. Se ao seu redor tem pessoas cheias de ideias ridículas ou que só querem saber de se acomodarem, cuidado, porque uma vez que se distrair e baixar a sua guarda, pode se influenciar por esse estilo de vida destrutivo. Enfim, depois de tudo isso que relatei, se você for pensar bem, só chegará em uma conclusão. Essa pessoa que citei no título do vídeo, a pessoa que pode acabar contigo, é você mesmo. Porque é você quem decide se entregar a prazeres que cobrarão caro depois. É você quem se joga nesses danos psicológicos da modernidade, ou que se distrai à toa, se confortando em exagero. É você quem decide interagir com alguém que claramente não é equilibrada.
E é você quem dá brecha demais para ideias ou pessoas que não possuem caráter algum. E nada de inteligência. É você. Toda situação decadente que acontecer contigo, se olhe no espelho depois e enxergará a sua parcela de culpa. Portanto, os relatos que fiz nesse vídeo servem para que você fique alerta, mas entenda que aquele que dá brecha, aquele que pode destruir tudo no final das contas, é você e somente você. É sua escolha edificar ou jogar a ladeira abaixo a sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.